Graça e paz, meus irmãos. Eu sou a evangelista Mirim Nicole. Este é o Clamor Missionário, um programa produzido pela equipe de evangelismo da Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Participe mandando seu pedido de oração e daqui a pouco teremos uma mensagem de Deus para o seu coração e uma oração da fé. Eu vou ler uma mensagem nesse dia, que está em Mateus 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Quem pode acompanhar nossas Bíblias. E a palavra de Deus nos diz: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedia a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque veio o vento e era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram, andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito! E gritaram de medo. Aleluia! Meus irmãos, nós lemos agora um texto que está em Mateus 14, onde a palavra de Deus nos mostra que Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. O milagre da multiplicação. E aquela multidão, quando viu esse milagre de Jesus, começa a agitar, querendo que Jesus fosse o rei, um libertador. Queria ficar à frente para libertar eles dos romanos. Ser um rei daquele povo. Só pensavam nas coisas terrenas. Jesus estava ali e eles não entendiam o espiritual. E Jesus, vendo aquilo, tira os seus discípulos do meio daquele povo, forçando eles a entrar no barco e passar para o outro lado. Jesus não queria que eles ficassem tentados com o que o povo estava gritando. Quando os apóstolos saíram de barco, Jesus se despedia da multidão e subiu ao monte para orar. E ficou lá, orando. E quando os discípulos estavam no meio daquele mar, obedecendo a ordem de Jesus, veio aquela tempestade que agitava o barco. Eles estavam em meio a uma grande tempestade. Eles estavam atravessando o mar da Galileia. Meus irmãos, eles estavam desesperados. Mesmo alguns deles sendo pescadores, conhecendo bem aquele mar, todos estavam muito preocupados e temerosos. A fúria das ondas castigavam o barco. E a Bíblia nos diz que na quarta vigília, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos apavorados, eles conheceram Jesus. Eles andaram com Jesus e mesmo obedecendo uma ordem de Jesus, cumprindo esta ordem, estavam apavorados em meio a uma tempestade. Meus irmãos, não se preocupe. Deus sabe pelo que você está passando. Deus sabe como você está nesse momento. E Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Cada um que toma sua decisão e se aproxima de Deus, se afastando do que é do mundo, se afastando do pecado, entregando sua vida na mão de Deus, tendo fé em meus piores problemas, acredita que a resposta de Deus vai chegar. Ele sabe a dor que você sente agora. Ele tem enxergado suas lágrimas. Aproveite esse clamor. Ore conosco. Clame. Entregue sua vida na mão de Deus. Ele sabe as noites que você tem passado em claro. E Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre vem na hora certa. Ele sabe a hora que você mais precisa. Não importa que pareça que tudo está perdido. Na última hora, Ele virá te salvar. Quantas pessoas pensam que está demorando demais o socorro? Quantas pessoas que oram, mas a resposta não chega. Não se preocupe, é na hora de Deus. Os discípulos estavam desesperados, mas olha só, na quarta vigília, às 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando pelas águas. Eles estavam desesperados daquele barco e não reconheceram Jesus. Pelo contrário, aterrorizados, exclamaram: É um fantasma. É quando todas as forças já foram esgotadas. Mesmo quando se acha que não tem mais saída. Mesmo que as pessoas achem que não há solução. Na quarta vigília, Ele virá ao seu encontro. Em meio àquela tempestade, eles viram um vulto andando sobre as águas, achando que era uma assombração, achando que era um problema grave, mas era a solução para a vida deles. Mas o medo acaba tirando o entendimento da pessoa. O medo faz a pessoa não ver o milagre que está chegando. Jesus é a solução do seu problema. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa que pareça uma causa perdida. Ele te escolheu para estar aí na frente do rádio hoje, ouvindo esse clamor missionário. Ele tocou no seu coração para ligar o rádio hoje. Ele está indo ao seu encontro.
Acredite, Jesus vai transformar a sua vida. Aleluia! Irmãos, procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive, aqui no centro de São João Batista, na rua Leoberto Leal. Participe das campanhas de oração. Venha, Deus vai transformar a sua vida. Igreja, Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.